Olá, irmãos. Nosso último tópico dentro daquela sugestão e aquele pedido do Tiago sobre estudar a relação que temos com o dinheiro. O quarto ponto é a vida cristã que põe o Evangelho de Jesus em primeiro lugar. Tiago, e você que nos ouve, que nos assiste, eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 25, a partir do verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei dirá: Em verdade vos digo que quando fizeres a um destes meus pequeninos, fareis a mim, e fizestes a mim. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, sede não me deste de beber, sendo estrangeiro não me acolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo ou na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo, na prisão e não te servimos? E ele lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes meus pequeninos não fizestes a mim. Irão para este tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Queridos, coisa interessante esse texto, né? Nós estamos vendo aqui essa relação, né? O quarto ponto, a vida cristã que põe o Evangelho de Jesus em primeiro lugar. Primeiro, quem está falando é Jesus. A palavra Evangelho significa boa notícia. Quais são as boas notícias que Jesus trouxe? Que há justiça na terra, feita por um Deus que é maior do que a terra. Ainda que a injustiça dos homens campeie sobre a terra, há um Deus de justiça. Como é que nasce a riqueza? Dentro do estudo dessas pílulas que a gente está fazendo aqui, a gente viu que quando houve um aumento da produção, quando houve um aumento de itens disponíveis, quando houve uma diversificação de produtos e serviços, houve a criação de um mercado de confortos, de lazer, houve o emprego de mão de obra agora estranha, houve a criação das classes e classes que se opõem uma à outra, trabalhadores e empregadores, houve a injustiça que produz muita pobreza para muitos e muita riqueza para poucos. Há uma injusta manutenção desse status, né? E nós vimos que a relação de ganhar dinheiro e a relação de melhorar de vida para com o Evangelho de Jesus, para com a vida cristã, é a consciência desperta, que leva em consideração a humanidade. E agora a gente está vendo aqui como é que o Evangelho de Jesus deve orientar a nossa vida. Primeira coisa que é colocada: haverá um acerto de contas. Segunda coisa que é colocada: o acerto de contas é com o bem ou o mal que nós fizemos a partir da riqueza que nós geramos e desfrutamos. Terceiro, todos passarão por esse julgamento. Quarto, os destinos serão diferentes. Porque, veja, Jesus diz que no final, esse grande rei vai chamar cada pessoa e vai dizer para ela uma ou outra coisa. Eu tive fome, você me deu de comer. Tive sede, você me deu de beber. Eu tive nu e você me vestiu. Eu tive doente, preso, você se importou, foi lá. Então, você entrará no gozo. Mas há um outro grupo que ele vai dizer: vocês não fizeram nada disso. Vocês vão para um tormento. Aqui nós temos que fazer uma diferença das teorias religiosas. Há aqueles que acreditam
que esse lugar de tormento pode ser por um tempo de purgação, de sofrimento, e que paga essa conta, essa pessoa é alçada ao lugar onde aqueles que foram bons desde o começo já estão. E há aqueles que vão ficar perdidos para sempre. Há aqueles que acreditam que não há esse lugar, é tudo ou nada. E há aqueles que acreditam numa volta à Terra, esse lugar de tormento seria a própria Terra, e a pessoa vai viver agora na condição do sofredor como aqueles que ele fez sofrer. Independente disso, a gente percebe que há uma consciência impressa em todo ser humano de julgamento. Então a pergunta é: a vida cristã que põe o Evangelho de Jesus em primeiro lugar se guia pela certeza do julgamento de Deus. É isso. Quando você põe o Evangelho de Jesus em primeiro lugar, você sabe que tudo que você fizer vai ser julgado pelo próprio Deus. Não haverá um parente importante, um político importante, não haverá uma arma que você possa forçar Deus, não haverá barganha. Um Deus de justiça julgará todos os homens conforme o critério de justiça que essa pessoa escolheu para si nas suas relações aqui na Terra. Pôr o Evangelho de Jesus em primeiro lugar, Tiago e qualquer um que esteja nos ouvindo, é saber que todos nós seremos julgados por Deus. Então, pegando o pedido do Tiago, qual é a relação que eu tenho que ter com o dinheiro, com o melhorar de vida e com o Evangelho? Saber que Deus é Deus na terra, que Ele faz justiça e juízo, porque dessas coisas Ele se agrada, e que Ele julgará todas as pessoas. É se lembrar que ainda que essa vida aqui seja muito densa, ainda que ela seja intensa, ainda que ela seja preenchedora de todos os desejos ou tão ausente dos cumprimentos dos desejos que produza tanto sofrimento, essa vida vai passar e que haverá um julgamento e haverá uma recompensa proporcional ao tipo de vida que a gente levou. Que esse estudo possa ter te ajudado, que esses pensamentos possam te nortear e que você seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém.